pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar de prática civil e vamos continuar falando sobre os recursos. Especificamente hoje vamos falar de agravos. O agravo, ele é uma espécie de recurso que ele é destinado para uma impugnação das decisões interlocutórias, sejam elas de primeira instância ou seja de segunda instância. Como decisão interlocutória, o parágrafo 2º do artigo 203 do CPC, ele determina como todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não seja a sentença, é claro. Então, o agravo, ele é o gênero recursal que comporta algumas espécies. Por exemplo, agravo de decisão contra decisão interlocutória de primeira instância. Ele chama-se agravo de instrumento. Agravos de decisões interlocutórias de tribunais. Eu tenho o agravo interno e o agravo contra decisão denegatória de recurso especial ou de recurso extraordinário. Tá? Bom, vamos falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é recurso extremamente eficaz, já que ele é interposto diretamente no tribunal. E, em regra, ele tem um julgamento imediato. O recurso de agravo de instrumento, ele pode ser interposto somente se a decisão interlocutória abordar algumas das matérias que estão presentes no rol taxativos lá no artigo 1015, né? Somente aquelas que estão no artigo 1015. A nomenclatura de instrumento advém do fato de que a interposição do recurso ela depende da formação de um novo instrumento. Isso pelo fato de que o recurso ele é interposto no tribunal e os autos permanecem na primeira instância. Então, dessa forma, para a formação do instrumento, que constituirá aí nos autos no tribunal, a parte agravante ela deve extrair cópias dos autos principais. Com efeito, é necessário a juntada das cópias que estão previstas lá no artigo 1017 do Código de Processo Civil, que podem ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, conforme o artigo 425, inciso 4º do Código de Processo Civil. Então, quais são as cópias que devem ter no agravo de instrumento? Existem as cópias obrigatórias e as cópias facultativas. Quando falamos de cópias obrigatórias, seria a petição inicial, a contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a decisão agravada, a certidão de intimação da decisão agravada para que o tribunal ele possa verificar a tempestividade do recurso ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. As procurações outorgadas nos autos, para que o tribunal tenha conhecimento dos patronos que atuam na causa e seja garantido aí o contraditório. Já tem também as peças facultativas, as cópias facultativas que devem compor o agravo, ou melhor, que podem compor o agravo. Seriam aquelas relevantes ao julgamento do mérito, o que isso não significa dizer que o agravante ele tem poder absoluto da decisão sobre as cópias. Ele deve analisar o caso concreto e verificar as demais cópias, além das obrigatórias, que são necessárias para o julgamento daquele agravo. Bom, além da apresentação das cópias, a petição de agravo ela deve conter as seguintes informações.
ela deve conter as relações das cópias que formam o instrumento. Na petição de agravo, a parte recorrente ela deve informar quais as cópias que estão instruindo o recurso. Nos termos do artigo 1017, lá no parágrafo 5, ele fala que, sendo eletrônico o processo, é dispensada a juntada aí das peças que estão proferidas como obrigatórias e as facultativas. Então, é facultado ao recorrente anexar outros documentos que entendem úteis para a compreensão da controvérsia. Se na data da interposição do recurso de agravo de instrumento não conter nos autos alguma das peças obrigatórias, cabe ao agravante, por seu procurador, declarar a inexistência de qualquer das peças. Por exemplo, informa a agravante, por seu procurador, a inexistência da peça de contestação em razão da ré, ainda não ter sido citada. Bom, a indicação do nome e do endereço dos advogados que estão constituídos no processo. Isso tem previsão no artigo 1016, inciso 4º do Código de Processo Civil. Caso a parte contrária ainda não tenha sido citada ou não tenha constituído advogado, é importante que o agravante informe esse fato. Por exemplo, a parte agravante deixa de informar o nome e o endereço do advogado da ré, já que ela ainda não foi citada, pelo fato de a parte ré não ter sido citada, não figurar ainda, né, lá no agravo de instrumento. Bom, quais são os efeitos do agravo de instrumento? O artigo 1019, inciso 1º do CPC, ele afirma que o relator, havendo pedido da parte agravante, ele pode conceder o agravo. Tanto tem o efeito suspensivo, né, que tem a finalidade para paralisar a produção de efeitos da decisão agravada, como, por exemplo, contra a decisão que decretou a prisão do devedor de alimentos. O agravo ele requer aí que liminarmente o tribunal suspenda a decisão recorrida. Também a tutela antecipada, recursal, trata aí de modalidade de liminar que foi concedida no agravo com o objetivo de adiantar os efeitos do julgamento do recurso. Por exemplo, vamos imaginar que em primeira instância houve o indeferimento de uma liminar para a realização de um transplante. Nesse caso, com a decisão da primeira instância foi negativa, não adiantaria pedir, né, o efeito suspensivo. Na verdade, a parte agravante ela terá que requerer a concessão da tutela antecipada em sede recursal. Em ambos os casos, a concessão da liminar no agravo de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal depende da demonstração de alguns requisitos que estão previstos no artigo 1019, inciso 1º do CPC, que é o perigo do dano irreparável ou de difícil reparação e a fundamentação relevante. Bom, ao receber o agravo de instrumento após a distribuição, o relator ele pode negar seguimento, tá? Artigo 932, inciso 4º do Código de Processo Civil, ou ele pode atribuir efeito da tutela recursal, artigo 1019, inciso 1º do CPC, ou ele pode intimar a agravada para contraminutar no prazo de 15 dias, artigo 1019, inciso 2º do CPC. Bom, eu chamo a atenção para vocês pelo seguinte: o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal.
Por isso, não é obrigatória a elaboração da peça de interposição e razões recursais separadamente, como a gente faz nos outros recursos, já que, mesmo sem nenhuma utilidade, né, ou justificativa técnica, a parte ela pode fazer a petição de interposição caso ela queira. Tá? Bom, para o exame da OAB e concursos públicos, considerando o tradicionalismo, sugere-se que faça a realização da petição de interposição. Tá? Bom, também a informação ao juízo de primeira instância. O artigo 1018 do Código de Processo Civil, ele determina que a parte agravante, ele poderá para o processo eletrônico e deverá para o processo físico, né? Parágrafo 2º do artigo 1018 do CPC. No prazo de 3 dias, informar o juízo de primeira instância a interposição do agravo de instrumento no tribunal, inclusive devendo juntar cópias das razões e da relação das peças que instruíram o recurso. Considerando que o agravo é interposto diretamente no tribunal competente, o artigo ele tem algumas finalidades. Quais são elas? Dar ciência ao magistrado agravado da interposição do recurso para que, com isso, ele possa exercer aí o juízo de retratabilidade que lhe é permitido. Tá? Facilitar o acesso da parte contrária ao agravo, já que os tribunais, em regra, ele tem sede na capital dos estados. Então, sendo juntada a cópia do recurso no processo de primeira instância, no prazo de 3 dias, a parte agravada ela não precisa se locomover até o tribunal para conhecer do recurso e exercer aí o contraditório. Tá? Bom, a falta de cumprimento do que está disposto no artigo 1018 para os processos físicos é causa de não conhecimento do recurso de agravo, caso a parte agravada alegue e prove o descumprimento. Artigo 1018, parágrafo 3º do CPC. Bom, tem também o agravo interno. O agravo interno, ou para o órgão colegiado, ele é cabível contra as decisões interlocutórias que são proferidas pelos membros dos tribunais, em decisões monocráticas, exclusivamente no Código de Processo Civil, lá no artigo 1021. Ele fala a respeito disso. Também cabe agravo interno das decisões do presidente do Tribunal de Justiça, que negarem o seguimento ao recurso especial ou o recurso extraordinário, com fundamento lá no artigo 1030, inciso 1 e 3 do Código de Processo Civil. Notem que, nesse caso, o recurso adequado contra a decisão do presidente é o agravo interno e não o agravo de decisão denegatória. Considerando que, com o agravo de despacho denegatório, o recorrente consegue chegar aos tribunais superiores, já que a análise do recurso ela será realizada pelos próprios tribunais superiores, entende-se que, para as negativas de seguimento com o fundamento lá no artigo 1030, 1º e 3º do CPC, recorríveis por agravo interno, se não houver retratação ou se o mesmo não for provido pelo tribunal, pode o recorrente fazer uso da reclamação com fundamento lá no artigo 988, parágrafo 5º,
inciso 2º do CPC, porque vão estar esgotadas as vias ordinárias. Tá? Bom, o agravo interno, ele deve ser interposto no prazo de 15 dias, endereçado ao relator. Admitido o agravo, a parte contrária ela vai ser intimada para contrarrazões, também no prazo de 15 dias. Ao final, não havendo a retratação, o relator ele vai levar o julgamento pelo órgão colegiado, onde compete o julgamento aí do recurso. O agravo regimental, ele encontra fundamento nos regimentos dos tribunais. Né? Bom, ficamos por aqui os agravos e espero que tenham gostado.